chamar o nosso campo aqui de floresta liliputiana, porque tá tudo em miniatura, né? Então a gente olhando de longe assim, é o verde que parece que é só campo, só pasto, só nada, né? Na verdade tem mais de 450 espécies de gramíneas no estado, né? A gente, quando põe o joelho no chão e se aproxima mais dessa diversidade, a gente consegue identificar que tem muitas espécies diferentes, né? Em um pequeno pedacinho de campo, se pode encontrar até 60 espécies diferentes de gramíneas. A gente faz parte desse território aqui, e o território faz parte de nós. Nosso lema aqui é produzir e preservar. Para quem planta aí no sistema monocultivo, não há nenhum interesse em deixar uma árvore, deixar um espaço, né, de vegetação. O limite é onde o trator entra. Território de vida versus projeto de morte, né? E nós estamos nesse embate, nesse momento, né? Muita gente vai dizer, mas nem sabia que tinha quilombo aqui no sul. Nós estamos invisíveis. E o que a gente precisa é se mostrar, né? Dizer, oi, estamos aqui, existimos e temos produto. Nosso Brasil é maravilhoso e o Pampa ainda tem muito a mostrar. Nós somos pecuaristas familiares, né? Aqui a gente trabalha com gado, criação de gado, ovelha e cabrito, para fins assim, comerciais, digamos assim, né? Os animais são criados soltos, então eles passam de acordo com a vontade deles, de acordo com o gosto deles, né? O Pampa e a pecuária familiar, que somos, né? Eles se complementam, nenhum deles consegue sobreviver sem o outro. Mas como assim o gado preserva? Nessa situação, nesse ambiente campestre que evolui com grandes herbívoros, né? As plantas evoluíram com essas condições, né? O gado faz um papel fundamental, ele maneja, ele mantém a biodiversidade. Nós tínhamos que disputar com grandes gigantes da área de semente olerícola. Se nós fosse produzir convencional, era um elefante contra uma formiguinha. Então nós precisamos fazer de um diferencial. Produzir a semente de forma agroecológica. Ninguém está impedido de multiplicar uma variedade de semente que é registrada da Bionatura. Muito pelo contrário, né? Ela pode e deve ser multiplicada. Semente não pode ser propriedade de ninguém. A propriedade da semente aqui é uma propriedade coletiva. A coisa é séria com relação à entrada do monocultivo da soja, trazendo todo um pacote de veneno que está nos esmagando. Tem que fazer outras batalhas para que esse 2,4-D não continue por aqui, senão não vai ter mais produto limpo. Nós estamos vivendo de teimoso, né? Teria que ter um programa que desse umas condições semelhantes para a produção de alimento diversificado, como dá para a soja. Eu considero que o principal desafio é o território. É a manutenção e a demarcação desse território, né? Dos territórios quilombolas. Como a gente não tem o título da terra, a gente está ameaçado todo o tempo. Esse espaço sagrado que a gente está aqui, por que a gente tem que estar aqui lutando para proteger o nosso território? Essa luta ela tem que ser apontada.
porque a gente cuida da pampa. É importante entender que em cada bioma existem vários territórios e esses territórios são coletivos, são vários segmentos de povos e comunidades tradicionais. E o cadastro ambiental rural, ele dá essa visibilidade, principalmente para o reconhecimento de direitos, de como que essas pessoas vivem. Em todas as comunidades nós temos agricultores e agricultoras quilombolas, né? Com o nosso método de plantio, com a nossa espiritualidade aplicada ali na hora de promover a agricultura, né? A gente trouxe a agricultura para cá, semente, vieram nas nossas tranças, no nosso cabelo, a gente planta tudo, ainda, com uma resistência enorme, né? E essa ancestralidade é importante, por isso que a gente tem que louvar, porque a luta do meu bisavô, porque a luta da minha bisavó, porque a luta dos antes que tiveram aqui. Todas essas comunidades quilombolas provêm das charqueadas, né? Quem disse que o negro não chora? Quem disse que o negro não lembra? Não sabe que o negro até sonha com o barulho da moenda. O ciclo do Charque chega no seu apogeu na década de 1860, onde começa exportações para a Europa. Naquela época, como a maior economia era na base da mão de obra do homem escravizado, o charque era muito importante para a alimentação desse contingente. Então, uma comida que durava 1 ano sem resfriar e de fácil transporte acabou sendo um grande negócio para a época. O ciclo do charque, após a abolição da escravatura, começa a cair, o mercado diminui muito. Um charqueador, Pedro Osório, ele já começa aqui a introduzir o arroz, que vem a ser o novo produto, que vem a ser o carro-chefe da nossa região. Nós temos um compromisso pedagógico com as crianças, com todos que vêm nos visitar, é de não esconder esse passado desumano que aconteceu aqui, mas também valorizar o legado que foi deixado. Menino, preste atenção, quando o mestre lhe falar, nunca vai falar em vão. Nós estamos numa região que é ecologicamente muito sensível, né, por conta da paisagem, que são os areais, e o Pinos então está descaracterizando e já impactando essa região. Os areais são processos naturais, mas eles podem ser intensificados pela forma de uso. Foi feita toda uma leitura de que o areal era uma degradação. Então, se você, né, geograficamente espacializar esses monocultivos de eucalipto, eles estão em áreas de solos mais baratos, onde normalmente tem um areal associado ao cultivo de eucalipto. O plantio da soja está também descaracterizando e agravando esse problema das areias, né? É um ambiente que não suporta a agricultura por conta da fragilidade, né? A gente costuma dizer que são as terras frouxas. Esta área que nós estamos aqui está dentro do contexto de áreas prioritárias para conservação. Primeiro, se imagina que essas regiões sejam muito pobres, em termos de diversidade vegetal. Mas quando a gente chega e começa a ver em detalhes o que tem ali, é uma riqueza incrível. E inclusive com espécies que resistem ao processo de arenização. Precisa ter uma ação do Estado, né? Que promova e que implemente essas novas possibilidades de convivência e até mesmo de geração de renda, como o turismo de base comunitária ou a introdução de outras culturas que não agridam o campo nativo do Pampa. E os butiazais são ecossistemas em que a base é o campo, no Pampa, né? Os povos ancestrais faziam uso desse tipo de alimento, ajudavam a conservar essas áreas.
Final do século XIX até a metade do século XX, eles tinham um uso econômico importante, então gerava renda. Então tinha as fábricas de crina, que produziam fardos de crina vegetal feito com as folhas, mandavam para as fábricas de colchões e de móveis estofados. Esse uso econômico deixou de existir, porque os nossos móveis, hoje, os nossos colchões, são feitos de derivados do petróleo. Esses butiazais foram sendo substituídos por outros usos da terra, com plantações de arroz irrigado, pois mais próximo agora com áreas de silvicultura e de cultivo de soja. As monoculturas ameaçam os butiazais devido à deriva de agrotóxico, que ocorre anualmente aqui na região. Se buscou então criar uma estratégia para manter os butiazais em pé. Então a Rota dos Butiazais é uma iniciativa que une conhecimento científico, conhecimento popular, voltado à conservação pelo uso dos butiazais. TAPS cedia a maior mata de butiá do Brasil, Então trabalhamos hoje com a folha do butiá, com artesanato, e a fruta do butiá com a gastronomia, que é a cachaça de butiá e depois derivado disso da fruta, os subprodutos, Essa planta que é tão maravilhosa, que é o butiá que vem trazendo esse turismo aqui para TAPS. Vou estourar. Já foi uma mudança radical, que ali era hangar de avião agrícola. Tinha um avião agrícola para ficar vendendo. Nada de avião agrícola. Chega de avião. Ficar agora compostir, bactérias. Bom, aqui é a parte que é feita a compostagem, ou compostir, que é usado na agricultura regenerativa para reduzir o impacto da agricultura no solo, na natureza, e também reduzir custos, e alcançar uma melhor produtividade com o uso dos biológicos. A natureza sofre muito com a agricultura, essa intensiva de fungicidas, químicos e de adubação química. É um herbicida que viaja muito, tem um deslocamento muito grande, fica na atmosfera e depois baixa, com chuva, com inversão térmica e tal. É uma tristeza, Só não enxergar o prejuízo que está dando para a natureza, em primeiro lugar, e depois para o vizinho, A gente está numa das regiões mais conservadas do Pampa, com um dos maiores números de endemismos, que são essas plantas que só ocorrem na Pampa brasileira. Mas ainda, infelizmente, somos o bioma menos protegido e menos amparado por unidades de conservação. O que nos ajuda, é que a gente conta com a sorte de termos uma cultura associada à pecuária familiar que faz todo esse trabalho de conservação, A gente tem bastante consciência que a vocação da região, o turismo é uma vocação muito forte aqui na região. A nossa principal fonte de renda ainda é a carne da pecuária extensiva, que vocês estão vendo aqui. Depois o azeite de oliva. E o turismo, que está se tornando essa terceira fonte de renda. Nós temos um princípio aqui de diversificação de produção de até 10 produtos principais para que a gente possa botar em equilíbrio a propriedade. Trabalhando o turismo rural, que a gente mostra um pouquinho assim do que é o Pampa mesmo, o que é o gaúcho, o que é o tradicional, o que são esses saberes que a gente tem. E eu comecei a trabalhar mais fazendo todo o processo da lã, Esse aqui é meu espaço de trabalho. O espaço de trabalho que eu recebo o pessoal. Todos os tingimentos são feitos com plantas nativas, plantas que a gente tem aqui na propriedade, com certificação de extrativismo. A nossa natureza nos dá infinitas cores. Eu não tenho ainda o azul,
nem o vermelho, mas estou sempre na busca. A gente conhece ainda muito pouco sobre a oliveira na região e ela é uma planta muito sensível às variações ambientais. E, além disso, tem a questão do 2,4-D, que afeta principalmente a parte de polinização da oliveira. Mas, do ponto de vista assim, ambiental e também econômico, eu acredito que os cultivos perenes associados com pecuária sejam ambientalmente os melhores. E deve-se buscar, com mais conhecimento, mais pesquisa, mais experiência, deve-se buscar também a melhoria do resultado econômico, né? Eu diria uma coisa boa da olivicultura brasileira é que nós estamos praticamente colhendo em verde para poder processar um azeite mais aromático e com azeitona sadia. Faz mais tempo que a vitivinicultura e a olivicultura entraram aqui e a soja seria também uma novidade, vamos dizer, né? Mas essas outras atividades, elas geram mais renda, envolvem mais pessoas, geram mais empregos e viabilizam o pequeno. Eu acho que essas atividades abrem um pouco os nossos horizontes. Esse aqui é o nosso azeite deste ano, dessa safra de 2025. Então vamos começar a mostrar um dos principais inimigos da pecuária gaúcha, que é essa gramínea que se confunde, aliás, com a vegetação ao redor, sobretudo quando está roçada ou pastejada. Essa base é bem achatada, tá? É quase que um leque assim. Capim anônimo. Aqui no parque já tem registro do capim anone também. Também tem o javali, né, que vem se demonstrando um grande invasor que causa muita degradação. O grande problema nosso aqui é hídrico. Ele chega a zero. E nós temos aqui na nossa região 70% de anos normais para mais secos e apenas 30% de anos mais chuvosos. Isso dá uma condição para nós de déficit hídrico, principalmente nos meses de verão. Não existe uma política que defenda, né? Eu gostaria de receber por estar preservando aqui, por produzir água. Nós nos consideramos um produtor d'água. Porque a nossa água que nasce aqui vai parar lá em Camaquã. O arroz de Camaquã, de grandes marcas, está todo em São Paulo e exportando para o mundo. Também foi falada a questão de muitas áreas sendo abandonadas por produtores, agricultores, né, que vieram para plantar soja e hoje abandonaram elas. O que vão ser feitas essas áreas que eram campo nativo e hoje passam a ser um passivo ambiental? O proprietário do campo, ao decidir fazer a parceria ou arrendar a soja, ele tem que se desfazer do gado, ele tem que vender o gado. Ele transforma aquele capital em dinheiro. Mas, na verdade, boa parte dessa renda que ele teve foi imediata porque ele vendeu o gado. O campo vai ser destruído porque vai ser plantado soja. Porque a gente não está propondo que a soja seja banida, monocultivo de árvores seja banido. Não, nós temos lugar para tudo isso. Mas vamos fazer isso de uma forma organizada, tendo em vista as fragilidades e as fortalezas a nível de paisagem. Não se tem uma legislação que proteja o território como um todo. Se nós tivéssemos APAs, isso poderia ser interessante, porque o proprietário continuaria tendo a sua propriedade ali, mas ele ficaria com alguns limites. Aí poderia ter também a proteção da paisagem cultural do Pampa. Você faz tanta coisa, tanta lei, e as coisas não saem do papel. Eu acho que enquanto a gente não cobrar para que as coisas realmente sejam na prática, não adianta.
O PRA é o Programa de Regularização Ambiental, ele foi criado na Lei 12.651, ele visa buscar a conformidade das propriedades rurais. Por que recuperar é importante e tal? Ela pode trazer de volta parte dos serviços ambientais que a vegetação nativa nos presta, né? São indispensáveis para a agricultura e para o ser humano, obviamente, né? Já tem estudos mostrando que quando nós implementamos o PRA, a gente gera emprego, produção de muda, coleta de semente, e o Pampa tem um potencial gigante, fomentando o PRA e o Pronaveg no estado. E aí tem um mecanismo que já está na lei, que é a cota de reserva ambiental, que é a CRA. Então vai incentivar que aqueles proprietários que preservaram a vegetação nativa possam se qualificar para receberem pagamentos daqueles proprietários que têm que compensar a reserva legal. Nós enfrentamos questões legais que nós conseguimos superar no último ano. O desafio está agora em nós corrermos atrás do tempo, porque temos sim um atraso nos cadastros ambientais rurais daquela região, mas a nossa ideia é que nós vamos trabalhar fortemente nos próximos 2 anos para sair da lanterna que hoje o estado se encontra no número de CAR avaliado. Pampa tem uma aptidão para produzir e conservar. A gente passou por alguns lugares que a gente viu dados muito interessantes de como a monocultura ela está tirando a possibilidade do bioma produzir produtos de alto valor agregado. Então, quanto mais a gente conseguir ter essa visão do Pampa como um laboratório de um bioma que é possível conservar e produzir ao mesmo tempo, o país ganha, toda a governança ambiental do país ganha. Esse encontro, né, entre proteção de direitos, produção sustentável e conservação pode ser feito no Pampa de uma forma que depois inspira outros estados, outros biomas a seguir o mesmo exemplo. Às vezes assim, me perguntam como é que vocês têm força para lutar, porque a gente está lutando há muitos anos nisso, né, sem parar. E não tem dia que a gente não faça alguma atividade voltada a essas lutas, né? Contra a mineração, contra os avanços todos de atividades nocivas aqui, né? Eu digo, acho que é a energia, porque quando eu chego aqui, parece que a minha energia sobe, assim, eu chego pronto. Quando eu volto pra luta, eu tô reabastecida. Nós temos que lutar para proteger, né? Que a gente se sinta a natureza e a partir daí então comece a ter uma outra postura diante de tudo que está acontecendo. A natureza está dizendo o que tem que fazer, né? Está na mão do homem o futuro disso aqui. A natureza está fazendo a parte dela. O homem que tem que fazer a parte dele. O que eu penso do futuro é que a gente consiga demarcar os nossos territórios, ser inserido na política e mudar a política, fazer que a política realmente seja uma política, né? Que exista diálogo, que exista espaço. E o Pampa que eu quero é um Pampa sem veneno, né? Um Pampa que a biodiversidade tão grande que existe nesse bioma possa ser exaltada cada vez mais. Que as pessoas que se deem conta da riqueza que a gente tem aqui, que evoluiu ao longo de milhares de milhões de anos, né? E é super adaptada às condições locais. Que proteger a diversidade vegetal não é perder espaço. Isso é riqueza, é proteção da propriedade. A gente tem que entender que conservar é muito mais barato que restaurar. É muito mais inteligente, muito mais eficiente e muito mais urgente também. A nosso modo de vida não é motivado pela ganância, é motivado pela felicidade. É viver aqui junto com nossos vizinhos, nossos amigos,